Oi, pessoal. Vamos então para o módulo 1 aí do nosso curso, que é o planejamento textual. Dentro de planejamento textual, nós temos aí algumas coisinhas para fazer. A primeira é a leitura atenta dos textos motivadores, levantamento das ideias, organização dessas ideias, definição dos argumentos e proposta de intervenção. Quando a gente olha então essa organização, a gente pensa: poxa, a redação já está pronta? Sim. Você já tem aqui um esboço, um esqueleto, então, da sua redação. Gente, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é leitura atenta dos textos motivadores, tá? Leia os textos que forem oferecidos pela banca examinadora com muita atenção. Em seguida, faça listas de palavras ou de ideias que promovam um desencadeamento da tua argumentação, tá, gente? Durante a leitura, vocês já conseguirão definir um posicionamento. Dessa forma, já vão constituir a tese de vocês, que é o ponto de vista. Por quê, gente? Porque quando eu já estou colocando ali as minhas ideias, aquilo que eu tenho em mente ali na minha lista, o que acontece? Eu já vou definindo que posição eu vou tomar diante, então, daquele problema que eu vou apresentar na introdução. E quando eu tenho uma defesa de um ponto de vista, então eu tenho o que, gente? Eu tenho a minha tese, tá bom? Que vai lá no começo, então, na introdução. Isso se chama tempestade de ideias ou tempestade cerebral. Chama brainstorming. É uma dinâmica de grupo que é usada em várias empresas como técnica para desenvolver problemas específicos, para desenvolver novas ideias, olha aqui, ó, ou projetos, para juntar informação e para estimular o pensamento crítico. Então, funciona muito, viu, pessoal? Levantamento, então, dessas ideias. Primeiro, eu tenho que criar uma meta focada no problema. Então, por exemplo, se eu tenho lá um problema de mobilidade urbana, eu vou olhar os textos motivadores, ler os textos e me apropriar de algumas informações acerca lá do tema, me posicionando. Depois de toda a leitura, crie sua tese. Tenha um posicionamento, problematize e tente resolver esse problema, tá? Então, coloque as ideias na mesa. Tempestade de ideias. Faça uma lista com as ideias retiradas do texto motivador. Depois que você pegou aquelas ideias, fez uma lista, a gente faz o quê? A organização. Primeiro a gente vai simplesmente ler o texto e jogar as ideias na forma de lista, tirando as palavras-chave, tá? Aprecie ideias incomuns, faça perguntas para você mesmo, saiba o que e para quem você vai falar. No nosso caso aqui, se você for enfrentar um vestibular, você tem que pensar que você vai falar para o examinador, tá bom, gente? Combine as possibilidades, defina os argumentos, então você vai combinar as ideias entre elas para você poder construir então a sua argumentação. Condense as conclusões em um plano de ação, lembrando que lá na frente vocês terão que apresentar propostas de intervenção. Então, quando você relaciona as suas ideias, você já vai pensando então ali no final, diante do seu posicionamento, qual será a ação para resolver ou para tentar o quê? Tentar solucionar o problema entendendo o próprio problema. Proposta de intervenção. Aqui, olha, condense as conclusões em um plano de ação e discuta meios para colocá-los em prática. Cuidado, gente, com aquelas ideias mirabolantes, cuidado com coisas impossíveis de serem praticadas, tá? Você tem que pensar muito nisso quando você for fazer a sua proposta de intervenção. Como lidar com a busca de soluções para problemas? Este método pode ser aplicado para solucionar problemas polêmicos ou para aprimorar serviços que já existam e precisam de melhorias. Lá, gente, isso é muito importante. Às vezes, o tema ele já vem com uma proposta de solução embutida no próprio tema, porque já existem algumas ações acerca daquele problema. Você pode o quê? Aprimorar ou melhorar aqueles serviços para acelerar o processo ou para que seja mais eficiente, né? Sendo assim, o objetivo deve ser determinado antes do seu início, tá? Durante a leitura.
de modo a garantir que as ideias sejam, de alguma forma, direcionadas à solução, tá bom? Pessoal, então até a próxima aula. Leiam a apostila de vocês e façam os exercícios.